muita coisa, há muita coisa a se dizer sobre esse tema, principalmente nos dias de hoje. E eu gostaria de começar citando dois textos que vão ser a mola propulsora para tudo aquilo que nós vamos falar. Um que se encontra em Êxodo capítulo 18, verso 21, que diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-lhes sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esse é um momento muito particular ali no meio do povo de Israel, quando o sogro de Moisés o aconselha a dividir a responsabilidade do pastoreio do povo de Deus, que era muita gente. Ele diz: procura dentre homens dentre o povo, tementes a Deus, homens de verdade. O segundo texto, que se encontra em Efésios capítulo 4, verso 13, é o texto do apóstolo Paulo, quando ele fala que Deus deu dons à igreja. Esses dons ali são pastores, mestres, presbíteros, aqueles que estão envolvidos com o ensino da igreja. Ele diz assim, que o propósito disso era até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse tema sobre masculinidade bíblica, né, a redenção do homem em sua masculinidade, chamando a atenção de vocês para essas duas expressões: homens de verdade e perfeita varonilidade. Eu acho que vocês já escutaram essas expressões aí no dia a dia, né? Principalmente a primeira: esse é um homem de verdade. E essa expressão verdade aí significa firmeza, fidelidade, constância. Então, homens de verdade são homens firmes. E perfeita varonilidade, a gente vai encontrar essa perfeita varonilidade em Cristo. A imagem de Cristo e aquilo que Ele faz na Escritura, aquilo que as suas ações, as suas virtudes, a sua obra demonstram essa perfeita varonilidade que nós precisamos expressar. E essa expressão aí, perfeita varonilidade, significa um homem perfeitamente desenvolvido, maduro, fazendo diferença entre o homem e o menino. E a partir dessas duas premissas, desses dois títulos, vamos dizer assim, que eu gostaria de levantar algumas questões a respeito desse tema. Por quê? Porque nós, homens, temos um papel muito importante na vida familiar, na igreja e na sociedade. Porque a presença masculina é aquela que serve para dar segurança e estabilidade à família, tanto à igreja quanto à sociedade. E nós, como homens de verdade, como buscando essa perfeita varonilidade que está em Cristo, devemos assumir o papel que Deus estabeleceu na criação para nós homens. E não somente para nós homens, mas nós ensinarmos aos nossos filhos, os nossos jovens, a serem levados a essa masculinidade, que é uma masculinidade madura e piedosa. E segundo Douglas Wilson, ele diz que a fé vai tornar isso possível. Então, o nosso ponto de partida sempre vai ser o Gênesis, né? Abram aí Gênesis, capítulo 2. A gente vai transitar em alguns textos da Escritura, mas a base sempre vai ser Gênesis capítulo 2, que é a criação. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria de forma perfeita, e é a forma que o mundo deve girar, né? A realidade do mundo deve girar em torno da lei de Deus. Então, a primeira coisa que nós percebemos aí na criação, principalmente no capítulo 2, o capítulo 2 seria um resumo, ou seja, melhor, seria uma extensão do capítulo 1, do verso 27, quando Deus criou o homem. Ali você tem no primeiro capítulo uma ideia geral da criação como um todo, e no verso 27 do capítulo 1 ele vai falar sobre a criação do homem. No capítulo 2 ele vai especificar como foi, ele vai descrever como foi essa criação do homem. Então lá no verso 7 diz que o homem que Deus formou
Então formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus cria o homem primeiro, ele é o primogênito na criação em relação à mulher, ou seja, na humanidade, o homem, ele é o primogênito. Por ser o primogênito, sobre ele recai algumas responsabilidades que estão características da primogenitura, e que é uma coisa que nós vivemos, o mundo vive a partir disso. Por exemplo, aqueles que são militares, você tem os mais antigos, são aqueles que têm uma honra maior ou estão em uma situação superior. Você, numa universidade, você tem os calouros, você tem os veteranos. No ambiente de trabalho, se você trabalha com um monte de pessoas, num grupo de pessoas, na hora que você vai escolher para tirar férias ou coisas assim, geralmente começa pelo mais antigo, porque isso é um princípio estabelecido por Deus. E essa primogenitura atribui ao homem algumas responsabilidades. E a primeira responsabilidade do homem que nós podemos apresentar é que ele é o cabeça na família. Ele é o cabeça em relação à sua mulher. Isso é tão importante, isso é tão essencial, que a maneira como Deus estabelece as funções na igreja parte por esse pressuposto. Se você pegar lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 12 a 14, você vai ver a Escritura dizendo assim: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então perceba que a liderança na igreja baseia-se nesse princípio de primogenitura. Perceba aqui que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, Paulo está dizendo a Timóteo, o homem foi criado primeiro, então ele é quem assume as funções de liderança na igreja. Então essa questão de mulheres, presbíteras, pastoras ou diaconisas, elas não têm fundamento na Escritura, porque essa é uma função de liderança na igreja, e essa função deve ser exercida pelos homens, e as suas mulheres são suas conselheiras, ajudadoras. Então veja lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, vamos ver esse princípio mais uma vez apresentado ali, quando Paulo diz assim: quer entretanto que saibais ser o Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então percebam aí, porque o homem foi criado primeiro, ele é o líder, ele é o cabeça na família, na igreja e na sociedade. Essa liderança exige a responsabilidades. E qual é a primeira responsabilidade do homem na criação? Quando Deus criou o homem, Deus deu essa responsabilidade aos homens serem os provedores dos seus lares. Ou seja, é o homem quem trabalha para o sustento do seu lar. Essa é uma função específica dele. Veja em Gênesis capítulo 2, verso 15, a mulher não havia ainda sido criada, e o que Deus diz? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É muito interessante porque quando você tem a queda, ou seja, o homem fugindo, o homem e a mulher, entendam? Fugindo dos propósitos estabelecidos por Deus, perceba que na queda ele reestabelece, ou seja, ele confirma aquilo que ele estabeleceu nas maldições que ele lança. E ele lança as maldições, tanto do homem quanto da mulher, nas suas atribuições. No caso do homem, a questão do sustento. Lá no verso 17 ele diz assim: Adão disse, capítulo 3 de Gênesis: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então percebam nesse quadro que nós estamos vendo aí, Deus cria o homem como primogênito, ele, por ser o primogênito, ele é o cabeça, e como cabeça ele tem atribuições, e uma das suas atribuições, a primeira que nós estamos vendo aqui, é ser provedor. Ele é o provedor por excelência do seu lar. Mas as responsabilidades do homem como primogênito não acabam aí. Há uma outra responsabilidade por causa da sua primogenitura,
é que ele é responsável pela transmissão da lei à sua família. Ou seja, ele é responsável por sua esposa e seus filhos em conduzi-los, em pastoreá-los. Ele é o pastor, ele é o provedor, não somente do sustento material, mas também do sustento espiritual. Ele é o sacerdote do seu lar. Veja aqui em Gênesis capítulo 2, verso 17, a mulher ainda não tinha sido criada e Deus diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa é a lei que Deus dá ao homem naquele momento. E a lei que estava relacionada ao pacto que Deus faz com o homem. E aí logo depois disso, a mulher é criada. E lá no capítulo 3, no relato da queda, você vê a mulher conversando com a serpente e reproduzindo aquilo que ela ouviu de quem? Do seu marido. Quando ele diz assim, respondeu a mulher, verso 2, capítulo 3, do fruto das árvores da jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Perceba que ela tem conhecimento da lei de Deus por meio do seu marido. É lógico que nós estamos vendo isso de uma forma embrionária, e essas coisas vão se desenvolver na progressividade da revelação, mas é isso que nós estamos vendo. O homem, por causa da sua primogenitura, ou seja, por causa da sua constituição, porque Deus o constituiu primeiro, ele é responsável pelo provento da família físico e espiritual, ele é o pastor da sua casa. É muito interessante ver isso quando você abre lá no Salmo 78, verso 3 e 4, quando a Escritura diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Essa expressão pais aqui no original significa o cabeça ou o fundador de uma casa, ou responsável pelo clã, o clã familiar. Antigamente os judeus eles subdividiam dessa forma. Você tinha ali uma família, um clã, e o homem era responsável por esse clã. E quando o pai morria, quem assumia o clã era o filho mais velho, ou seja, era o primogênito. É muito interessante nós percebermos que a Escritura vai mostrar nesses pontos, em outros da Escritura, eu não vou apresentar todos aqui, que a responsabilidade pelo cuidado da família, cuidado pastoral da família, é dos homens. Jó entendia isso muito bem, e lá no capítulo 1, no verso 5, ele demonstra esse sacerdócio quando diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. É interessante a gente pegar o mundo pagão e comparar, porque na antiguidade, nos primórdios da constituição do povo latino, ou seja, dos romanos, a religião era uma religião familiar, então cada um tinha os seus deuses. E os deuses da família, que eram chamados de manes, eram os antepassados. Então eles adoravam os seus antepassados, faziam orações para os seus antepassados, e o culto era no lar. O culto era no lar. Havia um altar que eles chamavam de lar, que vem de lareira, onde eles acendiam fogo e prestavam oferendas para esses deuses que eram antepassados, os familiares. Então cada família tinha o seu Deus, que era o quê? Os seus familiares, os seus manes. Eu não sei se vocês viram aquele filme Gladiador, né? Que ele sempre carregava a mulher e os filhos, né? E com ele, aquelas tipos de estatuazinhas. Por quê? Porque eles adoravam isso. Eles prestavam orações a esses seus mortos, que para eles se tornavam praticamente deuses. E era muito interessante, porque quando uma mulher se casava com um homem de uma outra família, ela deixava de adorar os deuses daquela família e adorava os deuses do seu marido, que era o sacerdócio do lar. Então perceba que esse princípio era um princípio
por causa da queda, né? Que se estendeu até mesmo entre os povos pagãos. O homem assumia a responsabilidade por ser o primogênito da condução da sua família. Então, o que nós estamos vendo aqui na criação? Na criação, Deus estabeleceu o homem como cabeça de sua família, como provedor, como aquele que deve guiar espiritualmente sua mulher e filhos. E a marca disso se dá em criá-lo primeiro, ou seja, o princípio da primogenitura que ia apontar para Cristo. Mas perceba que Deus faz isso de tal forma que haja uma interdependência entre um homem e uma mulher para cumprir o propósito de Deus na criação. E qual era o propósito de Deus na criação? O propósito de Deus na criação, com os filhos, com a geração dos filhos, com a família, era estabelecer a sua igreja, uma comunidade adoradora. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 7 e 9, e os versos 11 e 12, como essa relação, apesar do homem ser o cabeça, mas haver uma relação de interdependência entre o homem e uma mulher na criação que Deus estabeleceu, quando Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, versos 7 a 9, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então percebam aí a primazia do homem com respeito à criação, no sentido de pastoreio, no sentido de liderança. É muito interessante, estava pesquisando esses dias sobre a glória dos reis e dos nobres. Você identificava a glória de um rei ou de um nobre pela coroa. Então, quanto mais adornada fosse a coroa, maior glória havia para aquele rei. A Escritura está dizendo aqui que a mulher é glória do homem. Quando você tem uma mulher do seu lado, que é uma auxiliadora idônea, é uma mulher temente ao Senhor, é aquela que vai acompanhar, que vai gerir você de conselhos, de apoio, isso glorifica, isso traz glória, traz honra àquele homem, como o homem que é esposo da mulher de Provérbios 31, ele é estimado entre os juízes. Essa é a ideia aqui, da mulher ser glória do homem. Veja no verso 11 e 12 de 1 Coríntios, o Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Calvino vai dizer que nessa relação, eles devem, na relação conjugal, se manter unidos em boa vontade, pois um não pode subsistir sem o outro. Eles separados, diz Calvino, seriam como partes mutiladas de um corpo destroçado, por isso deveriam viver unidos um com o outro por um laço de serviço mútuo. Diante disso, nós devemos ser homens de verdade. E o que significa ser homens de verdade? Ser homens que tragam a marca de Cristo. E para que essa marca fique bem notória, nós devemos ser iguais a Ele. Efésios vai dizer isso claramente, vai mostrar no exemplo de Cristo, a pessoa do marido. No exemplo de Cristo, aquilo que eu como esposo devo saber, e a primeira coisa que você precisa saber é que todo homem nasce para ser um líder. Pode ser que você não seja líder no campo de futebol, nas atividades esportivas, não seja líder na escola, na igreja, no trabalho. Pode ser que você não seja líder em lugar nenhum, mas você nasceu para ser líder. Você será um líder no seu lar. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, quando ele diz assim: quero ter tanto que saibais ser o Cristo, cabeça de todo homem. Isso é indiscutível. Deus, o cabeça de Cristo, isso também é indiscutível. E também é indiscutível o homem como cabeça da sua. Ele é
o cabeça da sua família, ele é o líder. E nós precisamos entender quais são as características de um líder, ou seja, de uma masculinidade redimida. A principal característica de um líder na Escritura é aquele que protege e cuida. E é muito interessante como a Escritura vai mostrar isso, porque ela vai mostrar essa essência da proteção e cuidado, que são características masculinas, por meio do estabelecimento de Deus com relação à criação no trabalho. Lá em Gênesis capítulo 2:15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nós vamos perceber que cultivar e guardar vai estar na essência da masculinidade de um homem, segundo a Escritura. Quando nós olhamos o significado dessas duas palavras no original, cultivar no original significa servir, trabalhar com o sentido de uma dedicação cuidadosa, promovendo o crescimento. Guardar no original hebraico significa cuidar, guardar, prestar atenção, observar, com o sentido de ter cuidado com as coisas e pessoas, dando a ideia de proteção, segurança, mantendo a salvo do perigo, de lesão, dano, dando assistência, amparo e proteção. Perceba que nessas qualidades, que eu vou dizer que são intrínsecas ao homem, elas estão presentes na relação entre o homem e sua esposa. Abre Efésios capítulo 5 aí. Efésios capítulo 5, verso 23, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Essa palavra salvador aqui, ela dá a ideia de alguém que salva porque protege. E ela está ligada ao sentido de cabeça. No mundo grego, o sentido de cabeça era um sentido um pouco diferente do nosso. Quando você fala que é o cabeça, você diz assim: o cara é o líder, é ele que vai conduzir. Correto. No mundo grego, pensava assim também. Mas a ideia de líder estava atrelada à segurança, ou seja, à proteção. Por quê? Porque a cabeça, em relação ao corpo, é onde os sentidos principais se apresentam. Então, quando você ouve um barulho, uma explosão, a primeira coisa que você faz, ou seja, a cabeça faz, é mandar informações para o corpo. Você está vendo algum perigo, né? Está vendo um carro vir na sua frente, o que você vai fazer? Você vai sair daquela situação, vai fugir daquele perigo, porque você foi avisado, porque os sentidos principais estão na cabeça. Essa é a ideia no mundo grego de liderança. O líder é aquele que protege, o líder é aquele que cuida. E perceba que essa característica está na essência, na criação do homem com relação ao trabalho, com essas palavras cultivar e guardar. E perceba que é isso que a Escritura apresenta no relacionamento de Cristo com a sua igreja, que é o exemplo do relacionamento do homem com a sua esposa. Nos versos 26 a 28 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, o cuidado, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Perceba que na essência da criação do homem, aquilo que Deus colocou dentro do homem, que estava relacionado ao trabalho, não estava relacionado somente ao trabalho, mas a tudo que o homem faria, ou a toda a obra que o homem deveria desempenhar, por ser o cabeça. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós podemos dizer claramente, diante do que nós estamos vendo aqui, que o sustento material e espiritual, a proteção, o cuidado, são responsabilidades do homem do lar. O cuidado que o homem tem, segundo a Escritura, com a sua esposa, demonstra que ela faz parte dele. Por isso a Escritura vai dizer: por isso deixará o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. E essa é a conclusão do apóstolo Paulo, depois de falar da relação do homem com a sua esposa, com essa relação de cuidado, de proteção, de pastoreio, de
de liderança. E aí, queridos, eu estou correndo porque gostaria de tentar terminar todo esse nosso raciocínio. Eu gostaria de mostrar como é essa liderança, como é liderar na Escritura. E nós vamos perceber que a masculinidade bíblica vai exigir essa liderança, e essa liderança é uma liderança gentil. Nós, como homens, temos que ter uma liderança gentil. E o que é essa liderança gentil dentro da nossa casa, com as nossas esposas, com os nossos filhos, no pastoreio da vida familiar? É alguém de um comportamento que revela consideração e respeito. É isso que significa uma liderança gentil. Nós temos uma realidade que se apresenta por causa da queda, que nós chamamos de machismo. E o que é o machismo? O machismo representa a falta de gentileza de um homem para com uma mulher. E isso é maldição por causa do pecado. A brutalidade do homem com relação à sua esposa, que muitas vezes, e que não deve acontecer no meio cristão, mas infelizmente às vezes acontece, gera agressão física. É fruto da queda. Se vocês pegarem aí Gênesis capítulo 3, verso 16, o Vitor falou isso ontem aqui, quando ele diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobre o modo os sofrimentos na tua gravidez, em meia dores darás à luz filho, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa expressão que ele usa aqui é a mesma que ele vai usar no capítulo 4, no verso 7, quando ele diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que significa esse texto aqui? Significa simplesmente o seguinte: quando a mulher age afrontando a liderança do homem, quando ela é insubmissa, quando ela não age como deveria agir para com o seu marido, não respeita, como diz o apóstolo Paulo lá no final de Efésios capítulo 5, ele diz: no tocante, ou seja, em suma, o homem ame sua esposa e a mulher respeite seu marido. O que o marido faz? Ele age com violência, ele é grosseiro, ele responde na mesma moeda, que é o contrário daquilo que Deus fala em Efésios, que o marido deve amar a sua esposa, ou seja, nesses momentos ele deve amá-la. E como é que ele deve fazer nesses momentos que ela se levanta contra ele, que ela é insubmissa? Ele deve pastoreá-la, ele deve orar por ela. A reação contrária, ou seja, tentando dominá-la pela força, ou seja, falando alto, falando grosseiro, colocando ela contra a parede. Se você falar um pouco mais alto com a mulher, ela começa a chorar. Isso é a ti cumpre dominá-lo. Quando ele diz, ele te governará. Essa é a palavra que significa aqui domínio. Ou seja, quando você estiver em casa com a sua esposa e ela fizer alguma coisa que te desagradar, lembre-se disso, que a resposta a isso não é responder na mesma moeda ou se impor como maior e mais forte, porque você fala mais forte, porque você é mais forte, porque você se impõe fisicamente, a sua postura, a postura do homem é uma postura ameaçadora. O que você deve fazer? Amar a sua esposa, perdoá-la, fazer o que Cristo fez com a igreja, orar por ela, pastoreá-la. Querida, não é assim. Falar com amor, com carinho, com consideração. O que nós estamos vendo aqui em Gênesis, nós vamos ver nesse homem redimido lá em Efésios capítulo 6, a mulher agora, ela não vai ter mais o desejo de se voltar contra o seu marido ou de passar à sua frente como Eva fez. O que Eva fez? Eva tomou uma decisão contrária à palavra de Deus, sem a permissão do marido. O que ela deveria ter feito ali? Ela disse: olha, esse assunto não é para você.
vou decidir, quem decide as coisas da família é o meu esposo. Vai conversar com Adão. Por outro lado, Adão estava vendo o que estava acontecendo, porque ele está próximo, tanto que logo após ela comer o fruto, ela dá para ele, então ele se omite, ele deveria ver o que estava acontecendo e partir ali para a defesa, para a proteção de Eva, dizendo assim: serpente, qual é o problema? Ah, é comigo, vamos resolver aqui, é eu e você, qual o problema? Tanto Eva errou, quanto Adão errou. E você vê em Gênesis a restauração disso, ou seja, a mulher agora ela vai submeter ao seu marido, e o marido agora vai amar a sua esposa. Nós vamos perceber que essa masculinidade bíblica ela vai representar uma varonilidade que se traduz por uma energia, um vigor, uma potência no cuidado e proteção do sexo feminino. E isso não vai se manifestar somente nas nossas esposas, porque a nossa essência, a essência do homem é protetora. A essência do homem foi assim que Deus criou o homem. E nós precisamos exercitar isso, porque a nossa carne vai puxar para o lado contrário. Nós também somos afetados, melhor dizendo, pelo pecado. Apesar de sermos homens redimidos, temos uma natureza pecaminosa que nós precisamos lutar contra ela. Então, uma masculinidade bíblica que mostra uma devoção vai demonstrar esse cuidado, essa energia, essa potência em proteger, em cuidar da sua família, da sua esposa e de uma maneira geral na sociedade, o sexo feminino. O que seriam, por exemplo, atitudes de liderança dos homens na sociedade com pessoas ou com mulheres que não estão relacionadas a você, não são suas filhas, não são suas esposas? Dá lugar, por exemplo, para sentar, está numa repartição, chegou uma mulher, você sai e dá o lugar para ela. Isso é gentileza, isso é masculinidade bíblica. No ônibus cheio, né? Quem pega ônibus aí, né? E tal, às vezes, aí você chega do trabalho cansado e tal, já está dormindo, né? Assim, como acontecia muitas vezes, quando chegava uma mulher no ônibus, cara, eu não posso ficar sentado, deixar ela. Não dá. Eu tenho que ficar em pé. Por favor, senta aqui. Obrigado. Essas coisas se perderam. Às vezes você está vendo uma mulher na rua ali, carregando peso e tal, você está vendo que a mulher vai entrar, você quer que eu ajude a senhora a levar? Isso são atos de masculinidade, gentileza, amabilidade, bondade. Nós precisamos, e aí quando, falando mais em relação ao nosso relacionamento dentro de casa, aprender a lidar com a alma feminina. As mulheres são diferentes de nós. Eu não sei se a gente vai conseguir um dia, eu estou tentando. Mas nós precisamos aprender a lidar com a alma feminina. Abra 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Veja o que a Escritura vai dizer no que tange essa responsabilidade, essa liderança. Ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração, gentileza, amabilidade. Quantas vezes somos grosseiros com as nossas esposas dentro de casa? Quantas vezes você já foi, eu já fui grosseiro? A Escritura está dizendo que nós temos que ter consideração com as nossas esposas como parte mais frágil, tratar-a com dignidade. Quantas vezes nós somos tentados a tratar as nossas esposas com menos dignidade do que elas merecem? Veja o que a Escritura vai dizer: pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você está vendo aqui o apóstolo Pedro dizer como nós devemos lidar com as mulheres, como nós devemos nos relacionar com as nossas esposas. O envolvimento familiar é essencial. Viver a vida comum do lar, ter discernimento, consideração com a parte mais frágil. Eu vou falar isso mais adiante. Às vezes você chega em casa, né, cansado do trabalho, a tua mulher está cheia de criança, ou sei lá, está abarrotada de serviço. Você passa direto, toma banho, fecha, entra para dentro do quarto.
Quer nem saber. Consideração com a parte mais frágil. Tratar com dignidade. É interessante que esses são princípios bíblicos. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer que nós devemos tratar as pessoas como se fossem superiores a nós mesmos. É dessa forma que a Escritura nos chama a tratar as nossas esposas. É que as esposas devem tratar os seus maridos, que os pastores devem tratar as ovelhas, que as ovelhas devem tratar os pastores. Ou seja, a maneira como nós, como cristãos, devemos se relacionar é como se aquela pessoa, o nosso próximo, fosse superior a nós mesmos. E por que isso? Porque, em geral, isso mostra também o nosso pecado. Nós tratamos as pessoas que estão numa situação superior a nós com dignidade. E somos tentados a tratar as pessoas que estão abaixo de nós com falta de respeito, com falta de dignidade. Isso é uma natureza humana corrompida. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar, ele é muito interessante quando fala a Timóteo, como ele deve tratar as várias classes de pessoas na igreja. E em especial no capítulo 5 de 1 Timóteo, no verso 2, ele vai falar sobre as mulheres. Ele diz assim: as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda pureza. Ou seja, o que Timóteo está sendo chamado a fazer aqui? Ele está sendo chamado a ser um homem, a usar da sua masculinidade, ou seja, da sua piedade como homem, no trato com as mulheres da igreja. Ele deveria tratar as mulheres da igreja como suas irmãs, ou seja, com todo respeito. E aí a gente vê o cuidado que nós devemos ter a nos relacionar com uma moça, seja gentil, educado, respeitoso, como se ela fosse sua irmã. E a pureza deve ser o modo como eu me relaciono com as mulheres da igreja. Dessa forma, eu estarei exercitando a minha masculinidade. Perceba que essa masculinidade, ela exige de nós uma liderança. E o líder, e aí falando questão familiar, é aquele que toma decisões e tem responsabilidade. Douglas Wilson trabalha num dos seus livros, ele vai dizer que há uma diferença entre culpa e responsabilidade. Quando o homem cai, a culpa inicial é de quem? De Eva. Porque ela comeu primeiro. Mas a responsabilidade é dele. Por quê? Porque ele era o cabeça. É muito interessante a gente perceber isso, Quem trabalha em repartição. Eu fui militar há muito tempo, Então, no militarismo, que você tem uma disciplina, uma organização, uma hierarquia, que você tem em empresas também. Você trabalhando numa empresa, por exemplo, se você tem um grupo de pessoas do seu comando e alguém da sua equipe comete um erro, o diretor lá não vai em alguém. Ele vai em quem? Vai em você. Por quê? Porque você é o responsável. Ele vai chegar: diretor, a culpa não foi minha. Ele não quer saber se a culpa foi sua. Ele quer saber que a responsabilidade é sua. Nós somos responsáveis pela condução das nossas famílias. O líder é responsável. É ele quem vai dirigir a vida familiar. Somos nós que somos os condutores da família, conforme a orientação divina. E é muito interessante nós percebermos que a nossa liderança não é absoluta. A nossa liderança não é absoluta. Significa dizer que eu só posso conduzir a minha família e determinar o que os meus filhos, a minha esposa faz e a vida familiar conforme a orientação divina. Eu não tenho autoridade para exigir da minha esposa e dos meus filhos aquilo que fuja a piedade, a honra e a fé. E é muito interessante falar isso no contexto do apóstolo Paulo, quando ele vai falar lá em Efésios, em Colossenses também. Por quê? Porque o homem, na cultura grega, ele tinha o tal de pater familias, que era o poder dos pais. Então ele podia fazer o que ele quisesse com o filho. Ele podia matar o filho, se ele não quisesse. Podia vender como escravo. Ele tinha esse poder. E com as suas esposas também. Eles podiam até prostituir as suas esposas. A Escritura vai na contramão disso, dizendo que a autoridade do homem se limita à função que ele exerce
na perspectiva daquilo que Deus estabeleceu para a família. Então eu não tenho autoridade de exigir da minha esposa alguma coisa que a desonre, que seja impuro, ou que fira a palavra de Deus. Mas no âmbito das suas atribuições, a casa, os filhos, eu tenho a responsabilidade de pastoreá-los. E eu também não posso exigir da família aquilo que a Escritura não exige. O mundo faz o que quer. E eles estão sob juízo constantemente, porque estão violando a lei de Deus. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos guiar a nossa família. Você não pode ensinar uma religião diferente da religião cristã para o seu filho. O mundo também é assim. Mas eles fazem. Por quê? Porque eles conhecem a Deus. Eu poderia dizer várias outras coisas que eles fazem que contrariam a honra, a dignidade das suas esposas, dos seus filhos, mas que fazem e está tudo bem. Mas aqui no meio do povo de Deus, nós não podemos. A nossa liderança e a nossa direção como maridos, como pais, ela está subjugada à liderança de Cristo nas nossas vidas. Eu gostaria de mostrar uma situação bem interessante que às vezes a gente não percebe. Abra Mateus capítulo 2, verso 13 e o verso 19. É muito interessante aí porque esse é o momento em que os reis magos chegam diante de Herodes e Herodes sorrateiramente diz para ele: quando vocês acharem lá o menino, vocês me falam. Ele queria matar Jesus porque ele era descendente, ele era herdeiro do trono de Israel. Ele era o rei, não somente físico, mas espiritual do seu povo. E aí, o que acontece? O que acontece? O anjo vai e fala com José, verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José e disse: dispõe, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então o anjo vai e fala com José. Aí no verso 19, Herodes morreu, o anjo vai e por divina advertência fala com José, para que ele volte. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho no Egito e disse-lhe: agora você pode voltar. E eles voltam para Galiléia. Quando você compara isso aqui, essa passagem, com a passagem do anúncio da gravidez de Maria, quem o anjo vai falar primeiro? Fala com ela. Mas por que ela fala com ela? Em primeiro lugar, eles, apesar de estarem noivos, na cultura judaica, para se terminar um noivado tinha que se fazer um divórcio. E apesar desse noivado não haver concurso, ou seja, coabitação, melhor dizendo, eles eram considerados casados. Então, se você tivesse um relacionamento com outro homem naquele momento, você era considerada adúltera. Se você quer romper o casamento, você tem que fazer carta de divórcio, porque apesar de vocês não terem casado, ou seja, não morarem na mesma cama, não coabitarem ainda, vocês eram casados legalmente. O anjo vai e fala com Maria e depois fala com José. Aqui é diferente, ele vai falar com José. E por que ele vai falar com José? Por que ele não avisou para Maria? Já que a Maria, na concepção católica, é uma pessoa, sei lá, que é um crente comum na Escritura. Alguém que foi agraciada por essa graça, mas era uma pecadora como todos nós. Mas aqui ele fala com José. Por quê? Porque ele é o cabeça. A mesma coisa acontece com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Ele é o cabeça. Porque é ele quem vai dirigir a sua família. É o homem que vai dirigir a sua família conforme a instrução divina. E é muito interessante nós prepararmos os nossos filhos para serem líderes e tomarem decisões pautadas na Escritura e terem a sua responsabilidade diante de Deus. E como nós fazemos isso? Como é que eu ensino para o meu filho essas coisas? Liderança.
responsabilidade? É simples. Aumentando a responsabilidade dos seus filhos conforme a idade no âmbito da sua família. Eu lembro que eu tive 4 filhos e às vezes a gente precisava sair. E os meninos eram pequenos, eles tinham 5, 6 anos, a gente tinha que ir no supermercado e tal. Chegava para o mais velho e falava assim, ó, você vai ficar em casa, papai vai ali no supermercado com a sua mãe, você vai ficar aí, você vai cuidar dos seus irmãos. Eu já volto. Tá? Quantas vezes eu precisei viajar, e viajava e chamava os 4. Os 2 mais velhos, ó, tô indo, a gente está indo viajar, eu e sua mãe estamos indo viajar, dar uma palestra. Vocês assumem a casa. Ok? Dar essas responsabilidades é vocês prepará-los para assumir na frente, lá na frente, uma liderança familiar e uma liderança da igreja. E para os jovens, os jovens precisam entender que eles são responsáveis pelas suas decisões. Eu me lembro, às vezes, de algumas conversas do meu pai chegava para mim e falava assim, olha, você, meu filho, quando você fizer alguma besteira, assuma a responsabilidade, seja homem, ele falava isso para mim, seja homem, assuma a sua responsabilidade, assuma o seu pecado, diz, eu errei, eu fiz. Isso é ensinar masculinidade piedosa aos nossos filhos. E é muito interessante, porque isso vai influenciar a vida dele em todos os âmbitos, principalmente na vida piedosa. Abra 2 Samuel, capítulo 24. Os versos 10 e 17. Davi faz o recenseamento. Aquilo que Deus havia condenado. E por que Deus não queria que se fizesse um recenseamento em Israel com relação aos guerreiros? Para que eles não pensassem que fosse por meio da força dele ou por número do exército deles que eles ganhariam a vitória, mas pela confiança em Deus. E aí, o que fez Davi? Lá no verso 10, assim, ele fez esse recenseamento. Quando esse recenseamento acabou, que na realidade, acho que foi Jonadab, um dos primos de Davi, que era um dos seus generais, ele temeu e ele não obedeceu à voz do rei como deveria. E aí, quando terminou esse censo, a Escritura vai dizer no verso 10 assim, sentiu bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele reconhece, ele mostra aí uma responsabilidade de uma liderança, de um homem. Ele mostra aí uma masculinidade piedosa. Veja lá no verso 17. Verso 17, o que acontece? A praga vem ao povo, o que Davi faz? Vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor, diz, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas, o que elas fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Isso é uma responsabilidade masculina. Assumir a responsabilidade, assumir os seus erros. O que Saul fez que foi rejeitado por Deus? Saul foi e ofereceu aquilo que ele não poderia, ele não era sacerdote. O que ele disse? Qual foi a desculpa? A desculpa é o povo. Fiquei com medo do povo. A culpa é deles. Estava demorando muito. Ele não assumiu a sua responsabilidade. E quando nós olhamos esse aspecto nas nossas vidas, quantos aqui de nós não vivem jogando a responsabilidade sobre os outros, sobre as suas esposas e não assumem os seus erros? Douglas Wilson, ele, trabalhando aquele livro Futuros Homens, eu ia até trazer para ler aqui, mas eu esqueci, acabei de esquecendo, é um capítulo que ele chama de masculinidade falsificada. E ele dá exemplos
desse tipo de liderança, em que o homem não assume a sua responsabilidade. E é interessante porque na semana que eu estava lendo isso, aconteceu uma coisa lá na minha casa, muito semelhante. Eu aproveitei e preguei e pastoreei para o meu filho, né? Ele vai falar de alguns exemplos, eu não sei se esse exemplo ele dá, mas o que acontece muitas vezes é que a gente está em alguma coisa dentro de casa e aí tá, sua esposa tem uma opinião e você não tem opinião nenhuma ou tem opinião contrária. E aí você, não, tá bom, vamos fazer assim. Vai dar errado. Eu falo isso porque eu vivi isso já como pastor. Tem que trabalhar essas questões de algumas ovelhas minhas. E aí o marido fala, deu tudo errado, a culpa é sua. Não, a culpa não é dela, não, a culpa é sua. Você é o líder. Você achou a ideia dela correta e você seguiu. Se deu errado, a culpa é sua. Eu me lembro de um amigo meu, o pastor Alfredo, que falando sobre uma situação como essa, né? Ele e da sua esposa e eles estavam decidindo alguma coisa e tal, e ela deu uma ideia, ele seguiu a ideia dela, e deu errado. E ela chegou e falou assim, poxa, querido, desculpa, foi culpa minha. Ele falou, não, culpa sua não. Fui eu que decidi. Eu achei a sua ideia boa. A responsabilidade do erro é minha, não é sua. Porque se eu achasse que não deveria, eu diria, não vamos fazer assim porque não é legal, vamos fazer desse jeito. Isso é uma masculinidade falsificada. Eu vou contar um exemplo que aconteceu lá em casa. Na época minha filha estudava na Zona Sul e a gente mora na Zona Norte do Rio. E ela tinha que pegar 2 ônibus. E eu acordava cedo, né? Eu ia para a escola, acordava entre 7 horas, 6h30, mais ou menos. E ela ia antes disso. Porque o horário dela era 7 e pouco da manhã e ela acordava entre as 5 horas da manhã e alguma coisa assim. E aí o que eu fazia? Tinha 2 homens em casa, né? Meus 2 mais velhos, e dirigiam. Aí eu fazia uma escalinha com eles. Falei, vai um dia você, outro dia vai o outro. Tá bom. Aí tá. Aí meu filho, o segundo mais velho, foi. Né? Aí tá dirigindo e tá escuro ainda, a lua assim, era uma lua cheia, desse tamanho, ele tá dirigindo, ele tá meio sonolento, né? E aí tá dirigindo assim, aí minha filha, ele, o que foi? Subiu a calçada, arrebentou a suspensão do carro e tal. Daqui a pouco ele me liga, pai, 6h30, eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa, o que foi? Pô, pai, eu bati com o carro aqui, vem aqui. Aí tá, fui lá, né? Aí quando eu cheguei lá, minha filha tava chorando. E ele... Aí eu, o que aconteceu? Aí ele me contou a história. Aí eu cheguei pra ele, particular, falei, cara, você tá errado. A culpa é sua. Você que devia estar atento. Ok, ela realmente chamou, te distraiu, mas você que foi distraído, você tinha que ter atenção, cara. A culpa é sua, a responsabilidade é assim que você vai liderar a sua família? Quando uma coisa der errada, que você estiver na direção, você vai culpar sua esposa, seus filhos? Não, rapaz, assuma a culpa. Você vai pedir perdão para sua irmã. E vai assumir a responsabilidade, porque o erro foi seu. Porque você deveria estar atento. E depois eu chamei ela e conversei com ela. Minha filha, que isso? Não se faz isso, né? Dirigindo, né? Quem tem muitos filhos um carro, às vezes você está dirigindo, está viajando, gritaria, aí você perde a sua atenção. Mas a responsabilidade é dele. Ele é responsável. Foi ele que bateu o carro. Ele que deveria estar atento. E se eu perco a oportunidade de ensinar isso aos meus filhos, ele teria uma masculinidade falsificada. Por quê? Porque ele, com toda a sua agressividade, com toda a sua força, ele ia fazer isso dentro de casa, com a esposa. E aí você chegava, você ia ter uma esposa sentada chorando em prantos, por causa da grosseria e da falta de amabilidade de um homem. Nós temos... Queridos, eu tinha mais algumas coisas a dizer,
a respeito. A gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Tá? Hã? Eu vou sintetizar. Vamos lá. Vamos lá. Hã? Queridos, abram aí Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus cria a família, Ele cria o homem como pai, a mulher como esposa, os seus filhos. Ele estava pensando na sua obra. Eu não posso crer, quando Deus cria o homem, que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, quando Ele cria um homem do barro e forma o homem da forma como Ele formou, Ele já tinha em mente que aquele corpo e aquela humanidade iria ser o receptáculo do seu próprio filho. Do Filho de Deus, do Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. E na família, nós temos uma descrição do Evangelho no relacionamento de Cristo com a igreja. Nós temos ali o espelho, a imagem do relacionamento do marido com a sua esposa. Naquilo que Cristo faz em favor e a maneira como Ele lida com o seu povo. É um exemplo para nós, como maridos, devemos nos relacionar com o nosso povo, ou seja, com as nossas esposas e com os nossos filhos. A relação que um homem tem com o seu filho é uma relação de paternidade, que é reflexo da paternidade de Deus, que na humanidade se mostra dividida entre o que nós chamamos de paternidade e maternidade. São dois lados de uma mesma moeda, que é a paternidade divina. Então, na família, os irmãos, as relações entre irmãos, são as relações entre os irmãos em Cristo. Então, percebam que nesses nomes e nessas funções, nós estamos representando a imagem de Deus em nossos relacionamentos. E se nós quisermos aprender mais a respeito de como devo lidar com os meus filhos, o meu relacionamento com eles, a minha correção, a minha disciplina, eu vou olhar para Deus. Como Ele se lida com os seus filhos, como Deus se relaciona com a igreja. O meu relacionamento com minha esposa, eu vou olhar para o relacionamento de Cristo com a igreja. E vou ver nesse relacionamento o exemplo de vida, tanto para mim como esposo, como para ela, como esposa, como noiva. É por isso que Efésios vai dizer assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. Nós não só precisamos viver isso, mas nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E essa vai ser a segunda parte do que nós vamos falar depois com relação à devoção. Vamos orar.